Nesta manhã de quarta-feira nós vamos conversar, não é, com o presidente da Câmara Municipal da capital, PMDBista Paulo Ciuffi, um dos pré-candidatos à Prefeitura de Campo Grande. No final de 2011, a Câmara recebeu um comunicado para entregar aí o prédio em até 30 dias. Quero saber qual a situação hoje do prédio onde está instalado o Legislativo Municipal. Encerrou 2011, precisando entregar o prédio. Como é que nós iniciamos 2012? Bom dia, vereador Paulo Ciuffi, é um prazer tê-lo aqui no programa Tribuna Livre neste início de ano. Bom dia, Marquinho, bom dia, Sérgio Cruz, todos os ouvintes aqui da capital. Nós terminamos realmente 2011 com essa preocupação. Uma ação de despejo movida pela empresa Haddad, que é a proprietária daquela edificação, mas tínhamos a certeza que, junto ao prefeito Nelsinho Trade, que ao judiciário as coisas seriam esclarecidas. E foram. Mostramos para o judiciário que realmente ali a Câmara está funcionando desde 2000. Em 2000 foi construído e entregue para o Legislativo Municipal para que se pagasse um aluguel mensal. Esse aluguel estava sendo pago religiosamente quando o Ministério Público entrou com uma ação para recalcular o valor do aluguel. Esse recálculo foi feito, a empresa Haddad não aceitou e essa briga se tornou um imbróglio judicial. Em 2005, venceu o contrato da Câmara Municipal. Nós não temos contrato hoje vigente, então não temos como pagar. Por isso não está sendo depositado em juízo. Até 2005 foi depositado em juízo. E esperamos agora que possa solucionar isso nos trâmites legais para podermos nos adequar. Pagar os aluguéis atrasados, não somos caloteiros, somos pessoas do bem. Vamos acertar o valor real, o que é que deve ser pago de aluguel, porque eles dizem que vale 90 mil. 90 mil não vale, eu não sou avaliador de terreno, de imóvel, eu sou médico, pediatra, mas eu sou um homem do bem. Eu jamais iria aceitar pagar um aluguel desproporcional, absurdo, como esse de 90 mil reais. E a população sabe disso. Agora, temos que verificar o que é que vale realmente para pagar. Mas a minha opinião particular é que ali, para mim, não serve para ser a Câmara Municipal. Uma caixa de papel, não estou desfazendo do prédio, já disse isso várias vezes, desde que cheguei lá como vereador. As acomodações não são as melhores, não temos condições ideais de trabalho. Ah, mas e por que ficar esse tempo todo? Justamente porque tem esse imbróglio judicial e não tem como a gente tomar uma decisão. Vai sair, não vai sair. Mas acredito que o que o Sérgio Cruz disse aqui, e que o Paulo César, ouvinte, que deve estar nos ouvindo agora, disse que era um absurdo, que nós queríamos mordomias. Não queremos mordomias. Ainda convidei ele, pedi para vocês convidarem, mas ele não esteve na Câmara Municipal, fiquei aguardando ele, estou aguardando, todos os dias ele pode ir lá que eu estou lá, para que ele conheça as dependências da Câmara Municipal. As pessoas imaginam que ali é tudo de mármore, é tudo com muito conforto, e não é. São gabinetes apertados, pequenos, onde os vereadores trabalham, onde os funcionários trabalham, não temos luxo nenhum. Pelo contrário, os móveis que lá estão são desde 2000, nunca foram trocados, substituídos, está tudo ultrapassado, a nossa tecnologia está atrasada em relação a computador de ponta, essas coisas todas. Então o mundo evoluiu e a Câmara Municipal ainda não chegou nessa evolução, justamente porque estamos esperando um prédio definitivo. Eu acredito que a melhor saída seria um local próprio, um local definitivo. Todo mundo que paga aluguel quer ter a sua casa própria, porque aí você paga para você mesmo que você faça um financiamento. Nós, infelizmente, estamos vivendo na contramão da história. Estamos pagando aluguel, querendo pagar aluguel e continuar pagando aluguel. Eu, minha opinião particular, sou contra. Acho que nós tínhamos que acertar tudo que está devendo, agradecer e ir para um local definitivo. Está até no Facebook uma campanha para que a gente possa ir para a rodoviária. Eu vou para qualquer lugar. Quando disse que ficava até debaixo de lona, fico mesmo. Eu não tenho medo de sol, de chuva, não. Sou um homem que tenho força de trabalho, tenho coragem. Agora, que a gente possa ter condições ideais num local próprio, onde a população se sinta segura, porque senão daqui a pouco refaz um contrato, daqui 5 anos é outra briga, é outra conversa, é outra ação de despejo e assim por diante. E o que causa isso? Causa uma
incompreensão de muitos, porque se fala assim, tem muito dinheiro e por que não constrói logo essa Câmara? Mas eu acredito que a hora que terminar esse imbróglio judicial, tanto o prefeito Nelsinho Trade como a minha pessoa, que estou hoje à frente da presidência da Câmara, iremos tomar uma decisão conjunta, em definitivo, para resolvermos esse impasse. O presidente, mudando, esse assunto terminou encobrindo um pouco, anuviando o que foi o trabalho da Câmara Municipal durante o ano de 2011, que foi, na minha opinião, eu que acompanho as sessões da Câmara, foi um dos anos mais produtivos da Câmara Municipal. É possível um balanço rápido das atividades da Câmara em 2011, presidente? Com certeza, Sérgio. Fico feliz de ouvir isso da sua pessoa, um homem sério, íntegro, como muitos jornalistas que por lá passam fazendo a cobertura do dia a dia. Realmente, ao longo desses 7 anos que eu estou como parlamentar municipal, eu nunca tinha visto uma Câmara trabalhar tanto. Foi recorde em audiências públicas, tivemos 38 audiências públicas. 38 audiências públicas, onde a média anual era de 10, 12 audiências públicas. Tivemos 38 audiências públicas. Foi recorde na apresentação de indicações dos parlamentares. Essas indicações, como agora o Rodrigo acabou de falar com o Marquinhos Silvestre, sobre o que eles gostariam de ter no Nossa Senhora das Graças, nesse bairro tão querido, que vai ter uma emenda minha para a edificação de um posto de saúde este ano lá, que foi aprovado, o Nelsinho acatou a nossa indicação. Nós temos as lideranças, os conselheiros regionais nos trazendo as indicações, nós apresentamos em plenário. O máximo que é lida por sessão, por vereador, são 3, mas você pode apresentar quantas você quiser. A maioria dos vereadores, para minha surpresa, estão apresentando 5, 6, 7 indicações diárias, demonstrando que a participação da população, que os vereadores estão indo aos bairros, que eles estão ouvindo o clamor do povo, e isso me deixa tranquilo, porque sei que dessa forma a população está muito bem representada. Também tivemos a apresentação de projetos que foram realmente polêmicos e que, de uma forma ou de outra, mexeram com a população e que fizeram com que essa população estivesse presente na Câmara Municipal. As sessões, e passam inclusive no canal 9 da NET, elas são filmadas, são retransmitidas. Muitas delas você verifica, está ali 5, 6, 10 pessoas sentadas, num plenário que cabe 350. Mas quando você tinha esses projetos polêmicos, você via a casa cheia, a população participando, grupos, segmentos de um lado e contra, a favor. Isso é importante, isso é parlamento. Tivemos discussões acirradas, mas sem levar para um nível pessoal, que me deixa muito feliz com o amadurecimento de todos os vereadores. Porque as ideias têm que ser tratadas no campo político e não no campo pessoal. Então a Câmara realmente ela trabalhou muito. Mas não acredito que essa ação de despejo, ela encobriu ou jogou lama no trabalho de tudo aquilo que foi feito em 2011. Não, pelo contrário. Isso mostrou que realmente nós temos que ficar alertas e pensativos. Se é que nós queremos uma Câmara forte, com vereadores atuantes, com vereadores que se firmem na política, porque são pessoas que representam a população e estão ali pelo voto popular e democrático, nós temos que ter um local próprio e definitivo. Eu recebo um SMS, vereador Paulo Silvio, do Luiz do Botafogo. Vereador Paulo Silvio, já que asfalto é a maior queixa da população, por que não incluir no plano diretor o asfalto como obrigação para a imobiliária obter o ok para novos loteamentos? Não sei se existe essa possibilidade. É o Luiz do Botafogo, nosso ouvinte ouro, participando aqui também dessa entrevista. Um abraço ao Luiz lá do Jardim Botafogo. Gostaria até que fosse lá do Jardim São Paulo, mas não tem problema. O Jardim Botafogo é um jardim, ali o bairro Botafogo, a gente tem muitos amigos e gosto muito ali da região. Mas Luiz, não é possível que você faça uma obrigatoriedade desta forma. A lei não nos permite isso, a legislação não nos coloca a favor disso. O que tem que ser feito realmente é o que o prefeito Nelsinho Trade tem feito, o que o André Putinelli, enquanto prefeito, fez ao longo das administrações pela qual os dois estiveram à frente. É levar o asfalto nos mais variados bairros, principalmente no corredor de ônibus, é onde a população mais transita, mais tramita,
E nós sabemos que muitas vezes as pessoas ainda reclamam da cobrança da taxa de asfalto e assim por diante. Esses dias eu até tive uma discussão áspera com um amigo político que veio reclamar, ele é da oposição, e veio reclamar que a briga deles nessa campanha eleitoral desse ano vai ser essa, que se cobra tudo, que arrecada muito IPTU, mas acaba cobrando taxa de asfalto e a população não aguenta mais isso. Olha, eu tenho acompanhado desde a época do André Putinelli, a população ela sempre acatou com bons olhos quando o asfalto passa, porque valoriza o seu empreendimento, valoriza a sua propriedade e melhora assim as condições de moradia daquela região. Leva mais desenvolvimento quando você leva o asfalto para cada região dessa. Todo mundo gostaria de ter o asfalto na frente da tua casa, é uma obrigatoriedade sim de nós, homens públicos, de levarmos melhorias. Mas quando você tem que ter o apoio da população, ela é ouvida antes, são feitas reuniões, os conselhos regionais fazem com a população, depois o prefeito vai, participei de várias, Marquinhos, várias, onde eles assinam que eles estão a favor de que seja cobrada a taxa do asfalto para que essa melhoria chegue até lá. Eu não posso dizer como executivo, porque lá não estou, mas como legislativo eu posso dizer que a população, por onde o asfalto passa, ela está realmente feliz. Agora, se existe uma maneira de fazer o asfalto sem cobrar, vamos atrás dessa maneira, de que forma que pode ser feito. Se recurso federal vier completando aquilo que o município dá de contrapartida, acabou o problema, não precisa tirar do povo. Já tem o pagamento do IPTU, mas isso eu só posso dizer quando realmente eu estiver lá e aí sentir com a cadeira de prefeito e com a caneta na mão o que pode ser feito. Mas hoje eu digo que a população sempre foi ouvida e nunca foi ultrajada no seu sentimento de ser morador daquela região e de estar recebendo a melhoria. Pois presidente, a convicção com que o senhor fala quando eu estiver lá, entendeu? Dá a impressão de que a convicção, né, de que o senhor continua firme na sua pré-candidatura a prefeito de Campo Grande. Como é que está o processo, o encaminhamento do processo na atual conjuntura? Eu confio num Deus superior. O meu Deus é o Deus do impossível. Eu acredito que se for para o bem da minha cidade, se for para o meu bem, enquanto cidadão, enquanto chefe de família, pai de 3 filhos, esposo da mesma senhora há mais de 20 anos, eu acredito que vai acontecer o meu sentimento de disputar a prefeitura. Se for eleito ou não, aí vai depender da população. E também para ser indicado, também depende da população, porque o governador André Putinelli e o prefeito Nelsinho Trade sempre deixaram às claras os passos que eles estavam dando. Isso é uma marca do governador André Putinelli e do prefeito Nelsinho Trade, que é o seu seguidor dentro da política. Eles vão fazer uma pesquisa no mês de fevereiro para que nós possamos verificar como é que estão os pré-candidatos, quem que está melhor ranqueado nessa pesquisa, para que possamos indicar um nome e aí sim fortalecer em torno desse nome. Hoje temos 3 pré-candidatos, o Giroto, eu e o Mandetta, e aquele que tiver melhor colocado, aquele que tiver as melhores condições, terá o apoio do André, do Nelsinho, e terá, se não for eu escolhido, o meu apoio. Eu jamais vou ficar contra o grupo político do qual eu pertenço. Jamais vou ficar contra um candidato que foi escolhido numa votação espontânea pela população, numa pesquisa, porque aí eu estaria sendo ingrato com aquilo que o André e o Nelsinho sempre me ofereceram, que foi a liberdade, a transparência das ações. Eu confio neles, e a população também confia, porque as pesquisas mostram. Eles jamais vão passar a rasteira no povo que os elegeu e que deu força durante o mandato que eles tiveram à frente da prefeitura. Então eu tenho certeza que aquilo que for de melhor para o povo, aquilo que for de melhor para Campo Grande, será indicado, será realmente escolhido e ungido. Agora, eu estou vendo que tem gente já se colocando como o escolhido, lideranças de bairro me ligam, mas o cara veio aqui, já falou que é ele o escolhido. Eu não vi ainda a escolha, não acredito que já tenha alguém sido escolhido. Eu acredito no que o André e o Nelsinho falaram numa reunião. Inclusive o André teve uma reunião com os vereadores no final do ano e deixou bem claro que a escolha será desta forma. Ele chega de viagem dia 28, no começo de fevereiro teremos uma reunião, os 3 pré-candidatos, ele e o prefeito, Nelsinho Trade, onde teremos os esclarecimentos, e aí sim, vindo da boca dele, eu posso voltar aqui e dizer, vai ser assim, e ele definiu assim. O André é uma pessoa muito habilidosa,
ele dá um passo certeiro porque ele ouve, ele reflete, ele tem aquelas pessoas que sempre ele conversa, como Osmar Jerônimo, um conselheiro que sempre esteve ao lado dele oferecendo condições ideais para que as decisões sejam acertadas. Eu confio nisso. São 7h51, estamos conversando com o vereador Paulo Ciufi, PMDBista, presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, também um dos pré-candidatos do PMDB. Vereador Paulo Ciufi, na última pesquisa que você teve acesso, ela te deixa tranquila para continuar aí caminhando, visitando os bairros, conversando com a população, independente de falarmos aqui em números, mas ela te deixa bastante confortável? Bastante confortável, até porque a população ela enxerga hoje com bons olhos, ela tem a real necessidade do que precisa ser modificado. Nós tivemos dois tratores políticos que foi na administração, o André e o Nelsinho está sendo, pessoas que acordam cedo e dormem tarde, que trabalham o dia inteiro, que realizaram as grandes obras, as grandes mudanças em Campo Grande, mudaram o perfil da nossa cidade, uma cidade que era interiorana, uma cidade pequena que passou a ser uma grande capital, com porte realmente de uma grande capital, e agora nós precisamos humanizar. A população entende isso. Muitas pessoas chegam e falam, mas é mais um médico que quer ir para a prefeitura. As coisas que precisam ser melhoradas nós conhecemos. Eu sou vereador há 7 anos, a gente ouve o clamor da população, a gente sabe as prioridades que o Nelsinho e que o André deram para que esta nossa situação real hoje fosse a das grandes obras, as das grandes avenidas, das construções dos empreendimentos de casas, como o Sérgio disse hoje no comentário dele, aqui não se tem favela. Olha quanta melhoria nós tivemos, o nosso índice de mortalidade infantil, ele praticamente que era lá embaixo e hoje está numa condição favorável. Quer dizer, nós só melhoramos, nós não pioramos em nada. O que nós temos aqui é um trânsito violento, é ainda uma falta de segurança em alguns pontos da cidade, é ainda a melhoria da saúde que precisa ser mais efetivada, se bem que o Nelsinho investe muito na saúde. Nós aprovamos o orçamento ao longo desses 7 anos que estou na Câmara Municipal, sempre um orçamento onde ele investe mais na saúde do que a lei de responsabilidade fiscal lhe obriga. Então ele tem investido muito, mas precisamos ainda dar aquele toque, aquela sensibilidade humanista, e ele sabe que isso tem que ser feito a longo prazo. E ele tem começado para que o próximo prefeito possa colher os frutos e continuar os trabalhos, e aí sim nós vamos ter a cidade que todos queremos. E o que o fez colocar seu nome à disposição do seu partido para concorrer à prefeitura da nossa capital? Olha, Marcos, são situações que eu nunca quis ser político. Eu sou médico, pediatra há 25 anos, tenho uma clientela que realmente me orgulha, pessoas do bem, sempre trabalhei na medicina, mas quando fui convidado pelo André e pelo Nelsinho a disputar a eleição de vereador, acreditei que era para ajudar na legenda. O Nelsinho estava saindo candidato a prefeito a primeira vez. Me surpreendi com a votação que tive, fui eleito na primeira eleição, fui reeleito com uma votação histórica, triplicando meu número de votos da primeira eleição, e as pessoas começaram a colocar que a forma que eu administrei a Câmara como presidente era uma forma participativa, descentralizada, onde nós colocávamos os funcionários trabalhando em prol deles e do bem-estar da Câmara. Cada um ali dá um palpite, eu vou nos departamentos, ouço as reclamações, as reivindicações, coloco em prática, levei as melhorias para os funcionários, eles trouxeram a contrapartida da melhoria do serviço, a população chega na Câmara Municipal, ela sente as melhoras, e eu tenho certeza que isso refletiu na população fora também. E o clamor foi me pedindo, olha, sai candidato a prefeito, faça isso, melhore a saúde, você é pediatra, você sabe o que as crianças precisam. Fiz a emenda para o Hospital Infantil Municipal, que aí resolveria o problema inicial das crianças, teria um local próprio, com pediatras trabalhando, valorizando o funcionário público. O Nelsinho já começou com o Estatuto do Servidor, esse ano vamos para o plano de cargos, carreira e salários. Melhorando o servidor, você melhora o atendimento, melhorando aquilo que a população quer de uma prefeitura, quer de um órgão público, que você pague os seus impostos, mas que você tenha o reconhecimento por aqueles que trabalham pela prefeitura e nos órgãos públicos. Então,
essa humanização que sempre fez parte da minha vida enquanto médico, enquanto pediatra, ela pode ser colocada à disposição da população de Campo Grande. A descentralização, a forma participativa de exercer um cargo superior, eu acho que essas são as marcas principais que me colocam como um candidato ou pré-candidato a ser prefeito em Campo Grande. Eu espero agora que a população que me solicitou, que me pediu que colocasse o meu nome, várias vezes eu perguntei ao governador: o senhor quer que eu tire o meu nome? Não é a minha vez? Eu não tenho problema não, eu não nasci pré-candidato a prefeito, eu não nasci vereador, a minha formação é da medicina. E as pessoas podem ter certeza que se não for eu escolhido, não vou ter problema nenhum com isso. Eu lido muito bem com essas coisas. Eu sou muito bem resolvido. Agora, se for para ajudar, se for para melhorar a cidade que eu nasci, onde me formei médico, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde casei, onde tenho os meus filhos, crio, moro aqui, é porque realmente a gente vai ter essas melhorias. Valorizar funcionário público para melhorar o atendimento à população. Isso já é um grande salto de qualidade. Fazer com que a humanização seja em todos os níveis. No trânsito, que hoje é violento, nas moradias. Não tem que a polícia ir lá dar porretada, cacetada naquele que está ali. Ele está ali porque ele não tem onde morar, ele não tem onde ficar. A gente vai ter que ter alguma ação que possa colocá-lo em outro lugar, porque ali foi destinado para uma outra pessoa. Então tudo isso tem que ser feito num convívio cristão. Eu acredito muito que da forma que Jesus Cristo nos deixa na Bíblia, na Escritura Sagrada, a gente pode dar seguimento na nossa vida do dia a dia. Não adianta você falar que você é um cristão, você falar que você tem fé, mas você não pratica isso no seu dia a dia. Então é importante que a gente coloque isso para que a população possa realmente entender que essa cidade pode ter o comando, sim, de um cristão, de uma pessoa que tenha respeito ao próximo, como Jesus nos ensinou no maior mandamento, que é amai-vos uns aos outros como eu os amei. São 16 anos, né, a nossa capital sendo administrada por médicos. 20 anos. 20 anos. Não, Exato. 16 por médico. 20 por médico. E sua profissão é médico. Isso ajuda de alguma maneira? Porque o Sérgio até fez essa colocação junto com o deputado federal Mandetta. Você acredita que sua profissão, a medicina, ela ajuda a administrar a capital? Deixa eu completar essa pergunta. O fato de você ser médico já é um handicap, né? Porque a população de Campo Grande gosta muito de votar em médicos. Está provado pela própria história de Campo Grande. Agora, os médicos, quando eles assumem o poder, terminam se empolgando com outras prioridades. Vira engenheiro. Vira engenheiro. Você tem uma meta fixa para a questão da saúde pública em Campo Grande, ou presidente? Tem. Eu acho que hoje não é um handicap favorável para mim ser médico. A população olha com desconfiança, justamente por isso que o Sérgio Cruz disse. Mas eu posso deixar muito claro aqui que tanto o médico André Putinelli como o médico Nelsinho Trade, eles precisaram e fizeram com muita maestria as obras que nós precisávamos em Campo Grande. É inegável que Campo Grande modificou ao longo desses 16 anos. Infraestrutura que nós não tínhamos, esgoto que hoje nós alcançamos entre as capitais, a que mais tem rede de esgoto, as favelas que acabaram, as moradias que foram feitas ao longo desses anos, o investimento na área da saúde, que o Nelsinho investiu muito mais do que os outros prefeitos de capitais. O que falta agora, e aí sim vem o meu handicap, porque como médico eu sou pediatra, eu tenho a sensibilidade da pediatria, que você lida com o avô, com a avó, você lida com o pai, com a mãe, com os irmãos, quando uma criança está doente. Você não fala com a criança não sabe falar onde que está a dor, mas vocês que são pais sabem, e mães, que quando tem um filho doente, mexe com o psicológico, mexe com o físico da casa inteira. Você pode ter certeza que se tem um cachorrinho de estimação naquela casa, e tem uma criança doente, o cachorro sente também. Até ele fica ali acabrunhado com aquela situação. Então o pediatra ele tem essa sensibilidade. E é esta sensibilidade que eu adquiri ao longo dos meus 25 anos de formado em medicina, que eu vou levar para a prefeitura. Sensibilidade de olhar para um funcionário, como fiz na Câmara Municipal, e verificar as suas reais necessidades. Porque ele não é feito só de papel, de caneta na mão e de um crachá no peito. Ele é feito de carne e osso. Ele tem sentimento, ele tem que ser valorizado,
porque ele tem que pagar conta também de luz, de água, não é porque ele é funcionário público que ele não paga nada. Então nós vamos valorizar esse funcionário. Nós vamos olhar para eles como o André e o Nelsinho fizeram ao longo dos anos e agora está culminando, como eu disse, com o plano de cargos, carreiras e salários. Nelsinho teve a coragem de colocar em prática o Estatuto do Servidor, que vai proporcionar tudo isso. Então as diretrizes foram montadas e eu tenho certeza que o próximo prefeito vai ter esse desafio. E é esse desafio que eu quero ter. Porque se você tem uma atendente lá na frente da Rádio Capital, que atende bem a pessoa que vai dar entrevista aqui, a pessoa já chega desarmada, já chega com bom ânimo, a entrevista rende muito mais. Mas se você tem um atendente que nem dá bom dia para o entrevistado, ele já entra nervoso, entra tenso e a entrevista pode não andar como a gente pensava. Claro. Então tudo isso, Marcos, é importante. Desde a hora que cheguei aqui, como sempre, vocês me tratam com tanta tranquilidade, com tanto respeito, que a entrevista flui, que a gente não vê o tempo passar. É isso que eu acho que tem que haver dentro dos órgãos públicos. Os postos de saúde não podem olhar para aquela pessoa que chega, independente de ser 1h da tarde ou 1h da manhã. A pessoa está ali porque ela precisa. Ela está ali porque ela tem necessidade, porque ela não tem um plano de saúde, porque se tivesse, ela ia num hospital particular. Se ela tivesse dinheiro, ela ia até para São Paulo, para os Estados Unidos. Mas ela está ali porque ela precisa do atendimento médico. Ela está ali porque ela precisa, mesmo que seja um processo interno de depressão ou um processo psicológico, mas você tem que dar atenção até para melhorar isso. A atenção que você dá para um ser humano, ela já melhora ele em mais de 90%. Então é aí que nós vamos humanizar, é aí que nós vamos olhar para as pessoas e, como a gente estava discutindo nos bastidores, flanelinhas e tal, se você chegar nesse flanelinha, se você conversar com ele, ele começa a mudar o seu conceito também de não ficar achacando aqueles que param, que não querem, porque a gente hoje tem uma insegurança muito grande, até para parar o carro em via pública. Você fala, se eu não der o dinheiro, ele vai riscar meu carro. Mas como que nós vamos viver assim? Até que ponto nós vamos levar o nosso dia a dia? O que eu vou passar para os meus filhos, para os meus netos? Esse é um questionamento que eu tenho. Então a mudança vai ter que ser na estrutura, mas na estrutura pessoal. Porque a estrutura física, o André e o Nelsinho fizeram e muito por Campo Grande. Basta agora a gente dar aquela lapidada, aquela organizada para que a coisa possa andar e nós termos a cidade dos nossos sonhos. Vereador Paulo Silvio, quero agradecer a sua visita aqui no programa Tribuna Livre, desejar a você, toda a equipe da Câmara Municipal, aos 20 vereadores, né? Já que estamos falando com mais um aqui que é o presidente, tornando então os 21 vereadores, sucesso em 2012 e sucesso a você nessa caminhada, né? E vamos aguardar, eu acho que em março já estaremos conversando aqui com o candidato à Prefeitura da capital do PMDB. Um abraço, muito obrigado pela presença. Eu agradeço esse espaço mais uma vez, a todos vocês aqui do Tribuna Livre, da Rádio Capital, aos seus ouvintes que sempre me respeitaram, e dizer que a gente fica feliz com a participação de vocês no dia a dia da Câmara, o Sérgio, você, que vocês possam estar lá no dia 2 de fevereiro, que é o reinício dos trabalhos. O prefeito vai estar lá levando a sua mensagem inicial. Às 9 horas da manhã a população está convidada. A Câmara é do povo, é a Casa de Leis, é a Casa do Povo. Nós vamos aguardar vocês lá para que a gente possa reiniciar o trabalho. É um ano de eleição, não vamos ter nenhuma alteração do nosso cronograma de sessões, das nossas reuniões diárias, das nossas audiências públicas. Pelo contrário, vamos intensificar, porque aí eu acredito que a população participando ela vai saber escolher bem, vai verificar o trabalho dos vereadores. E desejar a todos um ótimo 2012, que realmente a gente possa ter o candidato escolhido, ungido pelo André e pelo Nelsinho, mas que seja aquele que a população aceite, aquele que a população entenda, que seja o melhor candidato para postular um cargo de prefeito e aí sim disputar a eleição com o candidato da oposição e aquele que vencer, com certeza, seja o melhor para o povo de Campo Grande. Obrigado, um bom dia a todos.